Então, pessoal, dando continuidade na aula de hoje ali sobre a parte de transformadores, né? A gente vai ver hoje a parte de ensaios que a gente tem em transformadores para determinação dos parâmetros do circuito elétrico equivalente do transformador. Então, o objetivo dessa aula é a determinação dos parâmetros do circuito elétrico equivalente, né, através de ensaios de circuito aberto e curto-circuito, tá? Nessa aula de hoje a gente vai focar nesses dois ensaios aqui, circuito aberto e curto-circuito. Porém, né, no entanto, muitos outros ensaios previstos em normas podem ser feitos em transformadores de potência a fim de se avaliar outros comportamentos, sobretudo de regime transitório, né? Então, não são só esses dois ensaios aqui que existem, né? Quem trabalha ali na parte de transformadores pode falar melhor, mas com certeza existem vários outros ensaios ali previstos em normas técnicas, né, muitas delas internacionais, inclusive, para avaliar outros quesitos, né, outros comportamentos dos transformadores aqui, principalmente no regime transitório. A aula de hoje vai ser focada nesse daqui, né, que é o circuito aberto e curto-circuito para a determinação dos parâmetros do transformador. Então, primeiramente, começando com o ensaio de circuito aberto, né, é o ensaio que visa determinar as características do ramo paralelo do transformador. Então, aqui eu trago o modelo do transformador real, né, e o ensaio de circuito aberto, o objetivo é determinar esses dois caras aqui que estão destacados no quadro vermelho, né, o RC, que é a resistência que modela as perdas do transformador, né, que a gente viu na aula sobre o modelo real, e o XM, que é a reatância de magnetização. E para isso a gente vai desconsiderar a resistência R, né, do transformador, e a reatância série, né, de dispersão, que é essa daqui, porque elas são muito menores em ordem de grandeza do que esses dois caras aqui. Então no ensaio de circuito aberto eu posso perfeitamente desprezar esses caras aqui e ficar só com esses dois aqui, né, e obter o valor bem aproximado aqui para esses dois componentes aqui. Deve ser feita com a tensão nominal de preferência no lado de baixa tensão, né. Então eu vou aplicar aqui desse lado aqui, né, supondo aqui que o primário seja o lado de baixa tensão, né, eu vou aplicar aqui a tensão nominal, porque a tensão nominal é a tensão que vai colocar o transformador para trabalhar no ponto de operação nominal dele, da curva BH, e vai me permitir que eu obtenha a reatância nominal de magnetização do transformador, e as perdas nominais também. Então por isso que tem que ser a tensão nominal, né, e preferencialmente do lado BT, porque é mais fácil conseguir trabalhar com tensões menores do que com tensões maiores, né. Mas nada impede de tu estar utilizando o lado de alta tensão se tu tiver a tensão nominal do lado de alta disponível. Mede-se tensão corrente potenciativa no ensaio. Então, basicamente o esquema é esse daqui, né? Eu vou pegar aqui o lado de baixa tensão, de preferência, eu vou aplicar a tensão nominal, vou colocar um voltímetro aqui em paralelo, né, para medir, mas a gente já sabe que tem que ser a própria tensão nominal, né, do lado de baixa tensão. Vou medir a corrente aqui com o amperímetro e vou colocar um watímetro aqui também para medir a potência ativa consumida desse ensaio. Então, com esses três dados aqui, eu consigo calcular os dois parâmetros lá do ramo paralelo, do transformador. Então, aqui eu trago, né, algumas expressões que podem ser utilizadas com os dados do ensaio, né? Então, eu vou colocar a fonte aqui, vou medir a corrente elétrica, a tensão, e a gente pode fazer, né, obter esses dois valores RC e JXM de maneiras diferentes, né? Nas minhas aulas mais antigas sobre transformadores, né, que eu tenho lá, que foram feitas lá em 2015, 2016, eu usava um outro equacionamento, né, que era feito diretamente com as impedâncias, né, para descobrir os valores delas. Mas pelo caminho utilizando a condutância e a susceptância, né, que é o inverso da resistência e o inverso da reatância aqui, a gente consegue de uma forma mais direta, né, de uma forma mais rápida, com menos cálculos aqui, obter esses dois parâmetros aqui. Então a condutância ela é definida como o inverso da resistência, né, 1 sobre RC. E a susceptância é o inverso da reatância, né, 1 sobre XM, a gente chama ela de BM, né. E se a gente fizer um processo matemático, né, de fazer o paralelo desses dois caras aqui, né, fazer a impedância equivalente paralela desses caras aqui, a gente chega a essa conclusão aqui, né, que se a gente estiver tratando em termos de admitância, né, que é o Y, né, a admitância é a condutância mais a susceptância, ou nesse caso aqui menos, né, a gente chega nessa simples conclusão aqui que a admitância de dois elementos em paralelo ela é a subtração, aqui no caso aqui para uma resistência em paralelo com uma reatância, ou seria uma soma aqui se fosse em paralelo com uma capacitância, né? Mas como é com uma reatância aqui eu vou ter o sinal de menos. Então, dois elementos em paralelo, né? Duas impedâncias em paralelo, se a gente tratar em termos de admitância, fica GC menos JBM, né? Fica a soma dos dois. E a gente já viu aqui que GC é o inverso de RC, né? 1 sobre RC, e BM é o inverso de XM, né? Então 1 sobre XM. Então depois que eu descobrir esse cara aqui, né? O objetivo vai ser descobrir a admitância. Aí depois que eu fizer isso, eu vou conseguir obter a impedância, que é o RC e o JXM que a gente está buscando no ensaio. Então como é que a gente calcula essa admitância, né? Seguindo por esse caminho aqui, a admitância ela é o inverso da impedância. Então se a impedância é V sobre I, a admitância é o contrário, é I dividido por V.
Esse termo aqui VZ quer dizer que é do ensaio ao vazio, né? Então corrente eficaz do ensaio ao vazio dividido pela tensão eficaz do ensaio ao vazio, eu vou ter a minha admitância paralela lá do transformador. O fator de potência, né, para medir o ângulo dessa admitância aqui, ele pode ser obtido dessa expressão aqui, né? O fator de potência é a potência ativa do ensaio dividido pela potência aparente do ensaio. Potência aparente, por definição, é sempre tensão vezes corrente eficaz, né? Tensão eficaz ao vazio, corrente eficaz ao vazio, e a potência ativa é medida com o watímetro. Então, dessa forma, eu consigo calcular o cosseno do ângulo, e se eu quiser calcular o ângulo em si, né, eu faço o arco cosseno desse cara aqui. Então, com essa expressão aqui, eu consigo o ângulo. Aí, uma vez que eu tenho a minha admitância aqui, o meu ângulo, eu consigo calcular o valor completo, né, em módulo e fase aqui da minha admitância. Como o transformador é carga indutiva, né, esse ângulo aqui que eu vou descobrir, ele vai ter que ser adicionado com um sinal de menos aqui. Porque o transformador é sempre carga indutiva, né. Então, essa daqui que é a nossa expressão. Depois que a gente tem esse cara aqui, basta a gente separar esse número complexo aqui em parte real e imaginária, a gente vai ter, então, a nossa impedância aqui, né, paralelo JXM e RC. Eu vou estar resolvendo um exemplo depois, né, para quem achou meio confuso aqui, isso daqui eu vou estar resolvendo um exemplo numérico depois, vocês vão enxergar com mais facilidade, né. Agora o segundo ensaio é o ensaio de curto-circuito, né, que é o ensaio que visa determinar as características do ramo série do transformador. Antes a gente tinha o ramo paralelo, agora para o ensaio de curto-circuito a gente quer esses dois caras aqui, o R e o JX. Como o ensaio vai ser de curto-circuito, né, a gente vai fazer então a tensão em um lado é aumentada até que a corrente nominal seja obtida no lado em curto. Então, vou pegar, por exemplo, o lado de baixa tensão, né, que é o usual que se faz aqui nesse ensaio, vou colocar os terminais dela em curto-circuito, e vou colocar a tensão, a fonte de tensão no lado de alta tensão e vou aumentando a fonte de tensão desde zero até o valor que me gere a corrente nominal no lado que está em curto-circuito. Então eu tenho que medir, né, ao mesmo tempo que eu vou aumentando a tensão aqui, eu vou medindo a corrente, né, no enrolamento que está em curto até chegar no valor nominal do transformador, né. Não posso passar desse valor porque senão eu vou queimar os enrolamentos, né. E a corrente nominal ela tem que ser obtida, né. É importante que esse ensaio seja feito até que o enrolamento em curto ele fique com a corrente nominal, porque a corrente nominal ela gera o aquecimento nominal do transformador e o aquecimento interfere diretamente no valor da resistência elétrica da bobina, né? Então por isso que tem que ser feito aqui com corrente nominal. Aí o que a gente vai fazer é a mesma coisa que no ensaio vazio, né? Vai medir tensão, corrente e potência ativa do ensaio, né? Isso no lado aqui em que tu está aplicando a tensão, né? No caso aqui no lado de alta tensão. Então esse daqui que é o esquema para o ensaio de curto-circuito. Eu vou pegar esse lado aqui, né? Que usualmente é o lado de baixa tensão. E vou colocar ele em curto. Aqui eu vou até obter a corrente elétrica nominal nesse lado aqui. Mas a corrente de ensaio que eu vou estar medindo vai ser essa daqui, né, que está no lado de alta tensão. Então esses três dados aqui são obtidos. Tensão aqui do lado de alta tensão, né, que eu vou estar utilizando um variac, né, eu vou desde zero, vou aumentando a tensão até que a corrente aqui lida seja nominal. Eu vou medir a corrente elétrica consumida nesse ensaio, né, que vai ser, normalmente vai ser a corrente nominal do lado de alta tensão, né, vai ser. Já que eu tenho a corrente nominal do lado de baixo, eu tenho que ter obrigatoriamente a corrente nominal também no lado de alta, né? Porque é relação de número de espiras do transformador. E também vou estar medindo a potência ativa com esse watímetro aqui. Então vou ter esses três dados aqui, tensão, corrente e potência ativa, né? Do lado aqui de alta tensão. Aí as expressões que a gente pode utilizar para descobrir a impedância séria agora são essas aqui, né? Primeiro eu vou descobrir a impedância, né? Sem separar ela em resistência e reatância. Eu vou simplesmente dividir o módulo da tensão do ensaio aqui pela corrente. Então essa tensão aqui, né, o VCC, não é tensão de corrente contínua, né, é tensão de curto-circuito, né, que é do CC é referência a ensaio de curto-circuito, não é corrente contínua, tá, corrente alternada. Então eu vou medir essa tensão aqui, que está lendo nesse voltímetro aqui, dividir por essa corrente elétrica que está sendo medida aqui, né, que é o ICC. Aí eu vou obter já a impedância que o sistema está enxergando, né, que essa fonte aqui está enxergando. Depois, para descobrir o ângulo da impedância, eu utilizo a mesma expressão, a potência dividido pela potência ativa dividido pela potência aparente, né, que é tensão vezes corrente eficaz. Assim eu consigo então o cosseno do ângulo da impedância, e fazendo o arco cosseno desse cara aqui, eu consigo então o ângulo próprio aqui da minha impedância, né. Assim, tendo o módulo da impedância e tendo o ângulo, eu consigo então a impedância equivalente aqui vista pela fonte, né. Notem que essa impedância aqui, ela é a impedância referenciada aqui do secundário em relação ao primário, mais a impedância do primário, né, que eu estou medindo aqui. No caso, a impedância do lado de alta tensão mais a do lado de baixa referenciada, porque é isso que o transformador está enxergando. Uma última observação antes da gente resolver o nosso exemplo numérico, né, que a gente tem que observar que o ensaio de curto-circuito, né, as medidas são feitas no lado de alta tensão e no ensaio de circuito aberto elas são feitas no lado de baixa tensão.
Portanto, eu preciso referenciar um desses dois resultados aqui ao outro lado do transformador para se obter o circuito equivalente final, né? Ou eu pego a impedância aqui, uma impedância do lado de baixo e referencio para o lado de alta, ou eu pego do lado de alta e referencio tudo para o lado de baixo. Assim eu vou ter um resultado só coerente aqui para o meu transformador. Eu não posso pegar o resultado de um ensaio que foi feito no lado de alta e do outro que foi feito no lado de baixo, porque senão eu vou ter uma impedância referenciada num lado misturada com uma referenciada no outro, né? Estaria incorreto. Isso a gente vai ver melhor agora no exercício. Bom, então o exercício aqui ele fala aqui que as impedâncias, né, do circuito equivalente de um transformador de 20 kVA, né, 8.000 volts para 240 volts e 60 Hz devem ser determinadas. O ensaio vazio foi efetuado no lado secundário do transformador para reduzir a máxima tensão a ser medida, e o ensaio de curto-circuito foi realizado no lado primário do transformador, né, no lado AT, para reduzir a corrente máxima a ser medida. Os seguintes dados foram obtidos. Então a gente tem aqui os três dados de tensão, corrente e potência do ensaio vazio, né, no secundário, lado de baixa tensão, e do ensaio de curto-circuito no primário, lado de alta tensão, né, tensão, corrente e potência. Encontre o modelo equivalente referenciado ao primário, né. Então o primário aqui é o lado de alta tensão, ou seja, eu vou ter que pegar aqui o ensaio vazio, né, o resultado que eu obter aqui desse ensaio, eu vou ter que referenciar ele para o lado de alta tensão, né, para o primário. Foi isso, essa observação que eu fiz aqui no slide passado. Então, primeiramente, vamos determinar a relação de espiras do transformador, né, que é 8.000 para 240, vai nos dar 33,3. E agora a gente vai começar com os dados do ensaio vazio, tá? Primeiramente esse ensaio. Então o fator de potência do ensaio vazio é a potência ativa dividido pela potência aparente. Os valores lá medidos são 400 watts para a potência ativa e essa tensão e essa corrente aqui para calcular a potência aparente. Então o fator de potência é igual a 0,234 atrasado, tá? Esse daqui que é o cosseno φ do meu ensaio vazio. Então o fator de potência aqui bem baixo justamente porque o transformador em vazio ele é enxergado praticamente como uma carga indutiva, né? Ele consome praticamente só potência reativa e mais alguma coisa ali de potência ativa, né, que é os 400 watts aqui de perdas que a gente vai ter. Então, um fator de potência aqui bem baixo. Agora a gente vai calcular a admitância, né? Lembra que eu falei lá nos dados do ensaio vazio que a gente pode ir por esse caminho, né? Eu vou utilizar aquela expressão. Então, a admitância é a corrente dividido pela tensão e o ângulo aqui é o arco cosseno aqui do fator de potência, né? Então, corrente 7,133 e tensão 240, né? E o ângulo é o arco cosseno de 0,234. Fazendo esses cálculos aqui, a gente encontra então a nossa admitância paralela equivalente lá, né, do ramo paralelo do transformador, que é 0,0297, ângulo de menos 76,5 Siemens, né, que é a unidade aqui da admitância. Agora, para mim transformar esse número aqui, né, eu transformo ele da notação polar para a notação retangular, né, a calculadora mesmo pode fazer isso de forma automática, né, no HP, ou vocês podem calcular manualmente, né, transformar o número complexo aqui de polar para retangular. E como isso aqui é a admitância, né, isso daqui é 1 sobre a resistência e isso daqui é 1 sobre a reatância. Como eu quero descobrir a resistência e a reatância, tenho que fazer o inverso desses valores aqui. Então se eu fizer 1 sobre 0,0069, eu vou obter 144 ohms. E 1 dividido por 0,028, eu vou obter J 34,64 ohms. Tá? Então essa aqui que é a nossa resistência equivalente do núcleo, né, que modela as perdas. E essa aqui é a nossa reatância de magnetização. Agora a gente pode partir para o nosso ensaio de curto-circuito, né? Determinando os parâmetros do modelo paralelo, agora a gente quer a resistência e a reatância de dispersão do transformador, que é a impedância série. Então, da mesma forma, partindo do fator de potência do ensaio, né? Potência ativa dividido pela potência aparente, potência ativa 240 e potência aparente é a tensão vezes a corrente do ensaio, eu vou obter 0,196, né? Atrasado. Esse é o fator de potência então do ensaio. Agora a gente pode medir a impedância série, né, que é dada por essa expressão aqui, tensão dividido pela corrente, e o ângulo do fator de potência a gente faz do arco cosseno aqui desse ângulo aqui. Então tensão 489, corrente 2,5, e esse aqui é o arco cosseno do ângulo que se a gente calcular, né, do slide passado. Então 195,6 ângulo de 78, se eu separar esse número complexo aqui na forma retangular, eu vou ter uma impedância de 38,4 e uma reatância de dispersão de J 192, tá? Lembrando que esses dois resultados eles são referenciados ao lado de alta tensão, né, o primário. Agora o que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar o resultado que a gente obteve lá para o RCA e para o XM, né, que estão referenciados ao lado de baixa tensão, e passar eles para o lado de AT, né, que é o que o exercício pede. Então eu vou estar utilizando o A ao quadrado, né, onde o A é a relação de número de espiras que a gente calculou no início lá. Lembra que a gente dividiu 8.000 por 240 e a gente obteve esse valor do A. Como eu quero referenciar para o lado de alta tensão, eu multiplico por A ao quadrado, né? Se fosse para o lado BT, eu ia dividir por A ao quadrado. Então, como eu quero passar esse cara do lado de baixa tensão para o lado de alta tensão é o lado de baixa corrente, então a impedância tem que aumentar.
Se a impedância tem que aumentar, eu multiplico por A ao quadrado, tá? É uma regrinha que eu criei aqui para mim mesmo, para mim saber, né, quando que eu tenho que multiplicar ou dividir aqui pelo A ao quadrado. Então, os resultados que a gente tinha obtido lá, né, para o RC era 144 e o XM era 34,6. Passando para o lado de alta tensão, eu vou ter isso daqui, 159K e 38,4K. Assim a gente finaliza o nosso exercício, né, com os dois resultados que a gente calculou aqui, né, referenciamos esses caras aqui para o lado AT, e esses dois aqui foram obtidos diretamente do lado de alta tensão, né, então eu não preciso referenciar eles, já estão o valor que a gente calculou. Então, lado AT, né, lado de 8kV, aqui está o meu sistema referenciado. Se eu quisesse referenciar o meu sistema para o lado de baixa tensão, eu ia manter aqueles dois valores aqui, né, ia manter o 144 e o 34,6, e ia passar esses dois caras aqui para o lado de baixa tensão, né, ia mexer nesses dois aqui. Então, pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Espero que tenham entendido aí. Qualquer coisa deixar nos comentários. Não esquece do joinha no vídeo. Até o próximo. Valeu!